Olá, gente! Mais um quadro de interação, aliás, o primeiro quadro de interação de 2014. Eu quero, com muita alegria, começar o ano aí falando sobre religiosidade, uma coisa que está faltando no lar de tanta gente. Esses dias eu comentei o ano passado, quando a gente entrevistou duas cantoras gospels aí, né? Que é a Rose e a Kéia, que são duas cantoras do mundo gospel, e a gente comentou sobre essa falta de religiosidade entre os jovens, entre a maioria das pessoas, mas o jovem, ele tá mais frequente nessa situação, porque a gente estava acostumado que o menino e a menina ia lá, pedia bênção para a avó, para os pais. Hoje já não acontece mais isso, hoje não tem mais aquela participação, e no meu ver isso se deve à falta de religiosidade das pessoas, aquele compromisso que as pessoas tinham, não importa a religião, né? Porque o Brasil, graças a Deus, ele é multicultural, é multiético, é tudo multi, então nós temos muitas religiões aqui. Eu estou aqui com o pastor. Boa noite, pastor. A paz do Senhor. Eu tenho a honra de estar aqui com o pastor Antônio Leonoir de Oliveira. Ele é pregador do Ministério Lírio dos Vales. Se você assistiu aí o primeiro quadro que a gente teve agora em 2014, você viu que a gente veio aqui em Curitiba e gravamos aí imagens de um culto. Se você não assistiu ainda, no final eu vou deixar ali o link para você assistir. A gente esteve passando Natal aqui em Curitiba, e nessa mesma época aí, do Natal do ano passado, a gente gravou aqui. Quer dizer, nós estamos no ano passado, mas já estamos, quem está assistindo aí já está em 2014. E novamente aqui eu quero deixar um feliz ano novo para todo mundo. Pastor, eu quero começar, antes da gente começar a falar, que ele vai dar um testemunho dele aqui agora, eu quero pedir, pastor, porque nem todo mundo que me assiste é cristão ou é religioso, né? Tem um pessoal aí que hoje a gente tem essa amizade, né? Tão saudável, né? Entre todas as religiões, até quem não tem religião, né? Então eu vou pedir para você que não gosta muito desse assunto de religião, tá? Eu vou pedir para você, o Caian, tu solta o link aí para mim, só um pouquinho. Aí, soltou o link? Beleza. Ó, esse link aqui, você pode clicar e você passeia pelo meu canal aí. A gente tem tanta coisa boa, tem música, a gente tem informações no próprio quadro de interação que fala sobre divórcio, sobre adoção, né? Vamos assistir uma coisa mais interessante. Eu vou pedir para ficar aqui agora só as pessoas que realmente se interessam pelo assunto religiosidade, fé, que a gente sabe que está faltando, tá bom? Pode tirar o link aí, Caian. Antes da gente começar a falar sobre religião, sobre religiosidade, eu quero perguntar para o senhor por que o senhor escolheu pregar e trazer o evangelho, trazer a religiosidade para as pessoas. A igreja é pequenininha, uma igreja humilde, gostosa. Quem é de igreja aí sabe, né? Os evangélicos sabem que a igreja, quanto mais pequenininha, mais gostosa ela é, né? Parece que tem mais calor humano junto assim. O culto foi muito bom, muito gostoso. Foi uma honra para a gente participar. Por que o senhor escolheu ser um ministro da palavra? Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém. E quero dizer que eu fui vítima de um câncer melanoma metastático que me fez pensar melhor. Eu já sendo crente há 9 anos e pensando mais no trabalho, Sim, do que na palavra de Deus. E eu me decidi porque era o último recurso que eu tinha. sim. Quando o médico chegou e me falou que esse câncer era um câncer para 6 meses. Para 6 meses de vida. E foi um nódulo, 2 nódulos, 3 nódulos, mais, né? Foi 4, 5... 29 nódulos. 29. Não foi 2 nem 3, não. 29. E quando o médico me disse que o câncer seria o máximo para 6 meses, eu pensei comigo, é só Deus. Isso aí. Daí eu, 2 horas da madrugada, eu orando, abri minha Bíblia, no livro de Isaías 53, versículo 8 em diante, e comecei a ler. E eu vi que estava escrito assim, que Jesus levou todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, todas as nossas doenças. E que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Com certeza. Quando eu cheguei nesse texto, eu disse, Jesus, eu quero te servir, mas com saúde. E naquela noite,
eu já 45 dias dormia só sentado. Eu voltei, sentei na minha cama, escorei nos travesseiros e dormi. Só que eu acordei deitado. Eu caí de cima dos travesseiros e eu estava respirando. Teve uma boa noite de sono. Tive uma noite que eu não acordei durante a noite, o restante da noite. Só acordei de manhã. Daí eu disse para minha mulher, olha, o Jesus me curou essa noite porque eu estou deitado. O senhor já tinha os papéis dizendo que o senhor estava na situação do câncer nesse dia. Esse é um PET, eu já tinha feito esse papel. Eu já tinha feito cirurgia. Sim. Eu tinha feito cirurgia, feito 30 pontos. Só um pouquinho, pastor. Ô, Caian, vou pedir pro Caian soltar as imagens, só que antes, eu vou pedir para você que afastar as crianças, se tiver criança assistindo, não é muito bom eles verem isso, tá bom? São imagens fortes aí das operações, tudo aí que a gente teve. Graças a Deus aí, a irmã, como é que é o nome da sua esposa? Ironi. A irmã Ironi mandou pra gente aí as imagens aí, vou pedir pra soltar, solta lá, Caian, enquanto ele fala, tá? E só é bom não deixar as crianças verem, tá? Porque é uma coisa mais forte. Pode continuar, pastor. Esse PET, ele confirma a existência do câncer em baço e em todo o sistema linfático. Sim. Quando atinge todo o sistema linfático, é um câncer que no máximo dura 6 meses. 6 meses. Ô, Caian, corta aqui pra mim. Gente, tá tudo timbrado, tá? Ô, Caian, corta aqui pra mim, eu vou mostrar pra vocês, deixando bem claro que quem acredita, acredita, quem não acredita não vai acreditar. Por isso que eu pedi pro pessoal que não é da religião, pra nem assistir. Porque assim, ó, isso aqui não é questão de você acreditar ou não acreditar, você tá vendo aqui um carimbo de um dos hospitais mais importantes aqui no Brasil, aqui de Curitiba, do câncer. Esse hospital é só pra isso. Ô, pastor, sem querer atrapalhar o senhor, a gente quer deixar bem claro, o pastor até concorda comigo, né, vai deixar aqui ali a imagem, o pastor concorda comigo, o médico, quando o médico faz todos os exames, tudinho, que o pastor fez, passou por tudo isso, o médico sabe o que ele está falando, tá bom? A gente não está aqui para desdizer o que o médico diz. Os médicos, eles estudam, são pessoas, e aliás, são criaturas de Deus. Amém. Né? São pessoas que vêm, né? Mesmo uns acreditam em Deus, outros não acreditam, esse não é o mérito da questão, mas são semelhanças do nosso Criador. Nós alcançaremos ainda, num futuro próximo, e não muito distante, né? Alcançaremos inteligências grandiosas. Você vê que hoje você tem a internet, é um negócio muito rápido, um negócio que funciona. Quer dizer, quando eles falaram que o pastor estava nessa situação de câncer, ele estava, tá certo? É impossível ele não estar nisso. Mas agora, a medicina e o médico, ele chega até um tanto, certo? Ele só vai até um tanto. Dali pra frente é uma questão de fé, é uma outra questão que a gente está envolvendo aqui. Então, se você, o médico te entregou, é aquilo, e você diz assim, acabou pra mim? Acabou pra você. Porque você já impôs né? Você já está assinando a tua ida, meu amigo, entendeu? Não foi o que o pastor resolveu, o pastor vai continuar explicando pra gente aqui, mas o pastor resolveu usar da fé de uma maneira material. Ele materializou essa fé dele, essa fé no Cristo Jesus, materializou e disse, eu preciso continuar aqui. E o que aconteceu em seguida? Em seguida, eu falei para minha mulher que eu tinha sarado naquela noite. Sim. À noite eu fui para a igreja e dei testemunho. E acreditei e tomei posse. Tomou posse. Que o Senhor Jesus me curou. Amém. E na verdade me curou. Porque 6 meses, isso faz quantos anos? Já faz 2 anos faz e 3 2 anos. meses. Aqui, ó. Foi descoberto o câncer no dia 13 de setembro de 2011. E graças a Deus, hoje estou bom, trabalho na construção civil, eu tenho a responsabilidade de pregar a palavra de Deus na Líria dos Vales, mas com amor à obra, porque quando eu decidi a falar da bondade de Deus, do poder de Deus, eu fiz uma oração de joelho e disse, Pai, se for necessário e for da tua vontade, o Senhor tira terreno que eu tenho, tira minha casa, tira carro e deixa aí 3 terrenos. 3 terrenos. E pedi para ele deixar a minha vida e a vida da minha mulher, que ela também estava com câncer, câncer maligno, câncer raro, de cada 100 câncer, 2 era igual dela, do colo de útero, e
eu pedi para ele deixar nós com vida para fazer a obra dele. Sabe quantos terrenos ele pegou dele? Ele pegou 2 terrenos do senhor, 3. Não pegou nenhum terreno. Ele não pegou terreno. Não pegou nada. Ele não pegou casa, deixou nós com carro e ainda deu saúde para nós trabalhar e fazer a obra dele. Pastor, eu tô aqui com um pouco mais da metade do papel, porque tem bastante papel ali. Né? A irmã estava dizendo que tem mais papéis. Todos eles timbrados aqui. A gente não vai mostrar para vocês, a gente vai passar a noite toda mostrando para vocês aqui. Nós estamos numa noite aqui, numa antivéspera aqui do Natal. Então, gente, ó, aqui tá toda a papelada dele. Tudo timbradinho, tudo do Hospital do Câncer aqui de Curitiba, que é um dos melhores. Eu não vou dizer que é o melhor hospital do Brasil, mas ele é um dos melhores do Brasil. Você tem aqui pessoas do Brasil inteiro e até de alguns países vizinhos se tratando aqui. Quer dizer, aqui, ó, olha o tanto de papel. Isso aqui não é brincadeira. Pastor, então o senhor foi curado, está trabalhando na obra. Estou na construção civil e na obra de Deus. Na obra de Deus. Agora a gente vai passar para a próxima etapa, que é o que a gente vai fazer hoje aqui, que é falar sobre religiosidade. Primeiro, pastor, eu quero perguntar para o senhor, assim, na visão do senhor, por que está acontecendo um crescimento? Primeiro, eu quero explicar bem para os meus amigos não ficarem bravos comigo. Eu não estou dizendo, quando eu digo aqui que aumentou o ateísmo, eu não quero dizer que você é adorador de Satanás, tá bom? Não é essa a questão. Tanto que o ateu ele não acredita nem em Deus, nem no Satanás, ele não acredita em nada, ele não acredita no mundo metafísico, ele não acredita em religião, ele não acredita em fantasma, não acredita em nada. Não é essa a questão, tá? Se você é ateu e está assistindo até agora aí, não estou falando de você. Mas, pastor, por que acontece essa evasão, esse distanciamento do jovem e de alguns nem tão jovens, assim, da religião? Por que o senhor acha? Porque nunca se viu tantas religiões novas. Nunca se viu. Nunca se viu pregar tanto a palavra de Deus. Virou moda agora o caboclinho ir lá e montar uma religião. Na visão do senhor, quanto mais religião, não era para ter mais Deus e menos ateísmo? Sem dúvida. É que hoje em dia, muitas pessoas eles vão para o lado mais materialista e menos falando da palavra e do poder de Deus e pensando na salvação das pessoas. Sim. Eles pregam muitas vezes, não quero falar mal de ninguém, sim, não, mas o que eu tenho visto e ouvido de pregações distorcidas, que esquecem de levar ao conhecimento da verdade, sim, levar o arrependimento para ganhar a salvação, e falta de ensinar melhor e não distorcer a palavra de Deus. Com certeza, em primeiro lugar. Com certeza. Os jovens já têm aquela tendência da carne, da cobiça, sim, e do da bem-estar da carne. Da rebeldia. E tudo que é bom para a carne é um veneno para a nossa alma. Né? E eles são pouco orientados por os líderes que podiam apostar mais nesses jovens, né? E fazer um trabalho com eles direcionado para a salvação das pessoas. Sim. Já desde pequenos, eles têm que ter o conhecimento da verdade. Sim. Como era antigamente. Do valor da família. O valor da família, do pai e da mãe, o amor ao pai e à mãe, a honra ao pai e à mãe. A honra ao pai e à mãe, como diz a Bíblia, a honra também aos idosos, que tá acabando isso aí. Hoje você vê o jovem aí, ele para ele é um estorvo. Para ele, uma pessoa de mais idade é um estorvo. Enquanto há pouco tempo atrás aí a gente tinha aquele amor pelos avós, pelos bisavós que ainda estavam vivos. Eu tive um bisavó vivo. Então você tinha um amor, um respeito. A gente chegava perto da bisavó com a cabeça baixa. É verdade. Hoje o jovem que está ouvindo isso aí está dando risada. Faz cara é louco. Eu, para a honra e glória de Jesus, me sinto feliz porque o meu filho hoje casado, com 2 filhos já, tem 26 anos, ele chega e me dá um beijo no rosto. Com certeza. Eu beijo meu pai também, que ele sabe. Glória a Deus. Então, isso da nossa parte, cabe mais a nós divulgar mais o respeito, a fé e a certeza de que Deus é a salvação. Com só certeza. Deus. Agora eu vou apertar o senhor. Bem. Eu vou começar com as perguntas mais pesadas.
pessoal aí deve estar assustado, o pessoal que me conhece há pouco tempo aí, o pessoal da NEA deve estar meio assim também, né? O pessoal de Curitiba. Mas assim, quem me conhece no Facebook já há 2 anos, ou mais de 2 anos, sabe que de vez em quando eu entro com uns textos ali, malhando o pau em religião. Mas eu quero deixar bem claro aqui que não é religião, porque aqueles que eu estou malhando ali através de alguns pontos da Bíblia não é religião, tá? Aquilo ali não é religião. Eu não considero um pastor um camarada que sobrevive em cima. O senhor vai me perdoar, mas é o que eu sinto. Se eu mentir aqui, Deus vai me castigar, porque eu creio num Deus justo. O mercenário, ele não é pastor, tá? O mercenário, aquele que sobrevive tosquiando as suas ovelhas, ele não é pastor. Me desculpa, não é pastor. Pastor, por que alguns pregadores, alguns anciões não seguem o que está bem claro lá no Sermão da Montanha? E eu queria que o senhor lesse aquela parte que o senhor leu para mim. Aqui diz em Mateus, capítulo 10, do versículo... Bota na tela aí, cara. 5 em diante. Diz assim: Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidades samaritanas, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Então essa parte aí, ela já tomba por terra muitas seitas aí. Eu não vou nem chamar de religião, me desculpa. Seitas, tá bom? Pirâmides, me desculpa o termo, me desculpa. Tá? Se você não gostou, muda de... Você pode mudar, é um computador, você pode mudar aí para outro canal, vai assistir outra coisa. A pessoa que prega... Aliás, desculpa, vou reformular. A pessoa que busca... a Bíblia diz que buscai e recebereis, né? Batei. Se ela busca o bem material, quando ela chegar lá no julgamento, porque eu sou cristão, o senhor é cristão, o senhor acredita na salvação. Sim. O senhor acredita no julgamento. Com certeza. O senhor acredita, né, no arrebatamento, enfim. No dia do juízo, se eu pedir bens materiais, se eu pedir prosperidade, não busquei meu galardão, quando eu chegar lá no juízo, será que eu vou ter chance, se eu pedir e recebi, eu vou ter uma chance de buscar uma salvação? Se eu nunca busquei a salvação, se eu só busquei bens materiais, então, pastor, se eu busco prosperidade, eu recebo salvação? Aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Se nós fizermos o bem, levarmos a palavra de Deus, o conhecimento da salvação, nós vamos com certeza receber a salvação. Sim. Mas se nós buscarmos somente o dinheiro, nós vamos receber o castigo eterno. Eu tenho a maior receita de prosperidade que você pode encontrar para você ser uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa com muitos bens aquisitivos, com muito dinheiro, com muita paz na tua vida. E eu quero te passar esta receita agora. Vamos lá. Essa receita você encontra em Deuteronômio, capítulo 28. Eu vou ler a partir do versículo número 1. Vamos lá. Que diz assim: e será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão, quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus.
Aqui nós vemos que as bênçãos não é preciso nós correr atrás delas. Se nós tão somente obedecer ao Senhor nosso Deus, nós vamos fazer com que a bênção corra atrás de nós e nos alcance. Sem precisar dessas tramóias, dessa busca material em que muitos vendem até o que tem, o pouco que tem. O evangelho, quando ele é distorcido, ele faz com que as pessoas tenham lavagem cerebral e enxerguem o evangelho como se fosse um apóstolo. Sim. Eles pensam que compram a bênção com dinheiro. Mas a bênção de Deus não é com dinheiro que se compra. Não é como se fosse uma loteria. O sangue de Jesus não pode ser vendido. O sangue de Jesus foi muito sofrido, foi derramado sobre a cruz do Calvário, quando ele desfilou nas ruas de Jerusalém, derramando seu sangue. Aquele sangue foi com muita dor que ele derramou, por amor a nós. Amém. E hoje não é por causa de um evangelho distorcido que nós vamos comprar a salvação e comprar também o nosso bem-estar aqui nessa terra. Com certeza. Nós temos essa receita, que é somente obedecer ao Senhor nosso Deus. E quero dizer mais, que não é só por aceitar Jesus e reconhecer como o seu único e suficiente Salvador que nós vamos ser salvos. Nós vamos ser salvos também por isso, mas principalmente se nós obedecer. Salvação vem pelo obedecer e cumprir os seus mandamentos. Com certeza. E eu quero dizer mais um versículo que diz, que é o versículo número 13, que diz assim, do capítulo 28, que diz assim: e o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e fazer. Amém. Amém? Então por aí você já começa a notar que a coisa não é bem assim. A gente não está aqui querendo afastar você da religião que você já segue, não é essa a nossa ideia. Porque você tem que ter discernimento para entender que seja lá quem está na sua frente, você não está ali para adorar aquela pessoa. Você não está ali para adorar aquela pessoa, você está dentro de um templo em adoração ao seu Deus, certo? Presume-se que seja Jesus Cristo, filho de Javé, filho de Eloí, filho de Jeová. Amém. Tá certo? A gente está aqui falando sobre o cristianismo, a religiosidade que vem do Deus de Isaac, de Abraão, certo? Do Deus de Jó. Se você não conhece Jó, lê o livro lá, que você vai ser melhor que muito filme que você já assistiu, eu tenho certeza. Pastor, agora eu gostaria de tocar num outro assunto também que é bem forte, né? Sim. A religião, hoje ela tá disseminada de forma que cada um lê uma parte da Bíblia e fala que aquilo é para uma coisa. E esse é um ponto que também afasta muita gente da igreja. Porque ao mesmo tempo que eu estou seguindo uma doutrina de uma religião, exatamente daquela maneira eu estou me condenando segundo a doutrina de outra religião. Aí eu pergunto para o senhor, a Bíblia é uma só. Por que tanta doutrina diferente? Principalmente por causa da distorção da palavra de Deus. Aqui em Mateus capítulo 23 diz assim: então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem sobre os ombros dos homens, eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. E é
ou que ficam pedindo dinheiro, é a mais pura pedindo verdade. dinheiro e vendendo o sangue de Jesus. Eu, para a honra e glória do Senhor Jesus, sou grato por Ele ter me tirado da morte, eu e minha mulher. Sim. Hoje, no nosso ministério, nós ensinamos conforme a Bíblia. Nós temos estudos bíblicos sobre dízimos, sobre as ofertas. Todos conhecem o seu dever bíblico. Mas nós não pedigamos dinheiro da igreja para nós. Todo o dinheiro dado voluntariamente é para a obra de Deus. Temos como comprovar. Sim. O sonho agora, porque nós começamos há 4 meses. Sim. O sonho é comprar um terreno, construir uma igreja, que hoje ainda é na minha casa. Sim. E futuramente nós temos o sonho de colocar uma creche para poder auxiliar tantos moradores que as mães precisam trabalhar. Só os da sua religião. Não, só da religião não, é para todo mundo. Para todo mundo, ou para quem aparecer. Nós não podemos, nós temos que fazer bem ao próximo. Se eu ganhar uma alma a 100 quilômetros daqui, ele não vai ter condições de vir na minha igreja. Mas eu vou encaminhá-lo para uma igreja séria que possa continuar com ele no caminho da salvação e ele possa um dia chegar lá e dizer: Senhor Jesus, eu ouvi tua palavra verdadeira e hoje eu sou salvo porque algum dia aquela pessoa me ensinou o caminho. E ele não precisa estar aqui comigo. Nós temos que ganhar almas. Membros é muito bom, mas a melhor coisa que tem é nós poder chegar em Jesus e dizer: ó Senhor, esses aqui eu consegui conduzi-lo para a tua presença, igual o pastor conduz a ovelha. Com certeza. Tu vê que ele, em momento algum aqui, ele tá puxando, como diz o outro, desculpa o termo, mas ele não tá puxando a farinha pro saco dele, que é o que acontece aí. Hoje o problema de você conversar eu tô conversando com o pastor aqui, vocês estão vendo que eu tenho uma certa afinidade com ele aqui, né? Mas é porque eu gosto dele, é porque ele me faz bem, eu acho que aí mora um pouquinho da solução. Você tem no seu pastor um amigo. Você não pode ter uma adoração, você não pode adorar. Qual foi o apóstolo que começaram a adorar e ele pediu para parar? Foi lá até eles foram espedrejados, eu acho, ele não podia ser adorado. Apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo. Ele, em momento algum, ele aceitou a adoração, assim como todos os apóstolos, ninguém aceitava a adoração. A questão aqui não é adoração ao seu pastor, tá bom? Você tem que estar na igreja lá adorando ao nosso Deus. A Bíblia diz que toda honra e toda glória ela é do nosso Deus, tá bom? Aqui também diz, nesse mesmo capítulo de Mateus, capítulo 23, versículo 16, diz assim: ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Mais uma vez Jesus diz: insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? E Jesus ressalta mais aqui, que são guias cegos, que eles não entram na porta do céu e não deixam com que os seus seguidores também entrem. Aliás, se o pastor permitir, eu vou até fazer aqui uma ressalva e vou alertar você que segue assim cegamente, você que vê nessa pessoa que está aí na tua frente aí, uma pessoa santa. Quer dizer para ti que a Bíblia diz que somos, primeiro, que a Bíblia diz que somos todos iguais perante o Senhor. Começa por aí. Segundo, se você não está buscando a palavra, quando ele lê lá, porque todo pastor, pelo menos que eu conheço, ele lê trechos da Bíblia. Se você apenas ouve e não presta atenção no que você está ouvindo, pouco adianta você estar dentro da Bíblia, da igreja. Aí às vezes você busca alguma coisa para você e você não alcança.
E aí você não para prestar atenção que você está indo num culto só para olhar para a pessoa que está lá na frente, você não sabe o que ele falou, você não sabe o que... o pastor deve concordar comigo, tem pessoa que se você perguntar o que foi falado no culto, a pessoa não sabe, a pessoa não tem nenhum conhecimento da Bíblia, a pessoa não busca conhecer a Bíblia. Quer dizer, meu amigo, o fato de você estar dentro de um templo não faz de você uma pessoa salva. Não faz. Não faz. Você tem que buscar conhecer, aprender a palavra. E dar, principalmente, o bom exemplo é o que está faltando, pastor. É um bom exemplo. Dar o bom exemplo da retidão. A gente tem que ser reto o máximo que a gente puder. Eu sei que ninguém aqui é santo. E é difícil, a pessoa busca a santidade a vida inteira. Mas ser quanto mais reto possível e dar o bom exemplo. Agora, não estou falando para você também que se você está até agora assistindo a gente aí, você não é de nenhuma religião. Cara, você buscar, o simples fato de você buscar ser uma pessoa honrada, ser uma pessoa correta, isso vai fazer de você um bom exemplo para os seus filhos, tá bom? Não estou falando aqui somente da religião, se bem que hoje aqui o nosso assunto aqui hoje é fé. Gente, a gente está quase chegando no final aqui, a Né tá brava ali, já que a gente já estourou o tempo, mas assim, ó, eu fui bem claro hoje, eu falei pra Né, falei, ó, hoje não tem tempo não, você me desculpa aí, predutora, mas hoje não tem tempo. Eu tô meio sério aqui, ele sabe que eu sou brincalhão, mas assim, esse assunto é seríssimo, gente. Sabe por que eu trouxe esse assunto pra vocês em 2014? Porque assim, ó, eu ouço muita gente falar coisas aqui no meu ouvido, aqui, ó, ouço, mas eu sou uma pessoa que nos poucos momentos que eu tenho, que eu trabalho com televisão, que é uma coisa que ocupa bastante meu tempo, mas os poucos momentos que eu tenho, a Né tá aqui, a Né pode confirmar, eu estou assistindo vídeos importantes, eu estou aprendendo história, eu tô não só a religião, mas eu estou aprendendo história egípcia, não é, Né? História egípcia, as civilizações antigas. Eu vejo que as pessoas que não acreditam nesse livro aqui são pessoas que não querem mesmo nem parar para prestar atenção que aqui tem uma parte de história grande da nossa era, tá certo? Se fosse uma mentira, não ia bater com a história real. Você que fez o ginásio, a irmã lembra? A gente fazia o ginásio. Você aprendia sobre as civilizações egípcias, da Índia, a própria civilização europeia. E você vai achar grandes nomes aqui nesse livro. É um livro importantíssimo para você ficar curioso aí e buscar ler ele, buscar entender. De repente procurar alguém que entenda um pouquinho mais do que você. Enquanto você menos imaginar, você está escolhendo uma religião. São tantas religiões. Apenas para você se aproximar. Você tem uma chance de se aproximar. Às vezes você fala assim, não, isso aí é um homem que escreveu, for um homem. Para começar, eu sempre falo no meu programa, a Bíblia não é um livro, tá bom? Já começou errado. Se você acha que a Bíblia foi um livro escrito pelo homem, você já se enganou. Aqui tem muitos livros. 66. São 66 livros, o pastor está me alertando aqui, ó, escritos com distanciamento de alguns de 1000 anos, de um livro para o outro. Se você pegar o Antigo Testamento e o Novo Testamento, tem uma larga escala de tempo, tá? É uma biblioteca histórica. Óbvio, tem os cantares que são tão lindos, Tem. né? Os salmos são tão lindos. Aí você tem Os 4 evangelhos. Aí você tem a história de Cristo, uma história tão linda. Eu sei que você assistiu o filme, que você já tá de saco cheio, desculpa, pastor. Tá de saco cheio todo final do ano a Globo mostrar esse monte de historinha na Record. Ah, meu Deus, a Record já veio com aquele monte de historinha. Cara, para e dá uma lida, dá uma busca. Porque às vezes você vai conversar com seu filho, você tem teu filho ali, e o teu filho fala, pai, quem foi Salomão? Pai, quem foi o Josué? Pai, quem foi Noé? E você não sabe falar, cara. Você não tem ideia do que ele está falando. Ele viu. Às vezes ele viu a história de Jó e fala, pai, o Jó lá, não é verdade que ele perdeu até a pele dele, que ele não podia nem deitar, pai. E você não vai saber falar para o seu filho. Tá certo? Ou você vai ficar lendo histórias para ele japonesas, culturas estrangeiras. Não que isso seja ruim, você quer aprender uma cultura estrangeira? Legal. Eu também aprendo bastante cultura estrangeira. Mas a nossa história a gente tem por obrigação saber. E a nossa história está aqui dentro. Tá bom? Pastor, eu vou pedir para o senhor, para a gente finalizar, para o senhor fazer um comentário final. Pode ler um trecho da Bíblia para a gente poder finalizar. Eu aconselho a todos, quando ouvir a palavra de Deus,
se sentir que for séria, dá atenção, porque Jesus mesmo diz aqui, em Lucas capítulo 9, do versículo 1 em diante, quando ele deu a missão aos seus 12 discípulos. Ele disse assim: e convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios e para curarem enfermidades. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 vestes. E em qualquer casa em que entrar, ficai ali e de lá saireis. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Quer dizer, você não vai levar nem pó daquela cidade. Então, recebam com amor a palavra de Deus. E para aquelas pessoas que muitas vezes podem se encontrar com dificuldades como eu me encontrei, com dificuldade de uma doença tão terrível como eu passei, somente tome posse de vitória e passe a obedecer ao Senhor teu Deus, para que possa ser curado e produzir frutos. É o que eu tenho para falar, que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Pastor, eu quero agradecer mais uma vez o senhor ter me dado a honra de apresentar o primeiro quadro, Interação do Glória ano, a Deus. né, falando desse assunto religião e fé. Gente, eu vou trazer mais pessoas para falar sobre isso aqui, tá bom? Eu escolhi o pastor, não posso ser aqui hipócrita e nem falso com vocês. Eu escolhi o pastor porque o pastor falou comigo aqui quando eu cheguei aqui e ele falou a minha língua, ele falou aquilo que eu acredito. Então, o que eu acredito, que eu acho bom para mim, eu estendo a todos vocês que nos assistem hoje, que vão nos assistir, porque a internet ela fica, ela não é igual a televisão, ela não é um negócio que vai passar, ela vai ficar ali, quem quiser buscar vai ter o link. Permanece, você vai poder assistir o ano inteiro, daqui a 2 anos vai estar ali, se o YouTube não acabar, né? Se acabar o Ené, baixa aí, põe em outro lugar também para você assistir, a gente dá um jeito. Gente, antes da gente finalizar aqui, eu quero pedir para você, você gostou desse assunto? Eu vou pedir em 2014 para você continuar buscando ali a Neia, ali no Facebook, ali, tá? Procura a Neia, a Claudineia Portes Salviuk, tá bom? Tá no meu grupo, procura o Lennon Portes também, deixe ali sugestões, que a gente vai continuar pegando sugestões de vocês para 2014, para buscar, seja a interação sobre leis, tá? Sobre qualquer assunto que você acha importante. Mas eu vou continuar trazendo para vocês o assunto religiosidade, o assunto fé, que tá faltando pra gente a verdadeira fé, a verdadeira religiosidade, tá bom, gente? Então, eu quero agradecer a todos aí e pedir para vocês compartilharem ali, curtir, comentar. Até o próximo vídeo. Caian, vinheta na tela aí.